Queridos amigos do NEPOM, irmãos de ideal espírita, que Jesus nos ampare. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui neste momento com a programação doutrinária do mês de novembro de 2021 do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM. Em novembro, a nossa casa se dedica ao estudo da mediunidade. E este ano estamos com o tema central, Bênção do Intercâmbio Mediúnico. Nós iniciamos no primeiro sábado do mês com o subtema O papel da prática mediúnica na doutrina espírita, com o amigo e irmão Edivaldo César. Mas nós fizemos uma transmissão ao vivo, cujo áudio não ficou adequado para vocês que nos acompanham aqui no canal Amigos do NEPOM. Então, reparando essa dificuldade técnica, essa deficiência técnica, estamos aqui hoje tentando trazer um material de melhor qualidade para que o conteúdo tão importante e edificante não se perca. Agradecemos a Edivaldo César pela sua disposição em gravar a palestra para que possamos substituir no nosso canal o vídeo que não ficou adequado e assim todos possam se beneficiar com as reflexões trazidas sobre o tema tão oportuno, tão importante para todos nós. O nosso trabalho deste ano foi baseado neste livro, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, de Carlos e Vera Campetti. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira, toda baseada na codificação, por isso ele nos serviu de base para a organização dos temas do mês. E no início dessa obra, os autores colocaram uma mensagem obtida através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no ano de 2013, e por achar também bastante pertinente, eu trago essa mensagem para nós como a harmonização inicial do nosso trabalho. Vamos então a ela. Labor transcendental. É necessário que exerçamos a mediunidade com Jesus, que a figura incomparável do doce Rabi nos penetre e que logremos esculpi-la no ádito do nosso coração. Fomos chamados para um labor de natureza transcendental. A nossa é uma tarefa de abnegação e de sacrifício. Médium, sem as cicatrizes do sofrimento, ainda não se encontra em condições de servir em plenitude àquele que é o exemplo máximo da doação. Convidados ao banquete da Era Nova na vinha do Senhor, trabalhemos as vestes espirituais, que são os nossos hábitos, para que, em chegando, o dono do banquete possa nos colocar no lugar que a nós está destinado. Companheiros de jornada, filhos do coração, honrados com a faculdade mediúnica para o serviço do bem, estendei os vossos tesouros íntimos, oferecendo-os aos transeuntes da vida. Não podeis imaginar o benefício do socorro espiritual em uma reunião mediúnica, quando alguém, crucificado nas traves do sofrimento do além-túmulo por decênios, em se utilizando da vossa aparelhagem, consegue receber o lenitivo da palavra que ilumina e que liberta da ignorância, a energia que lhe atenua a dor, a página de esperança que lhe acena na direção do futuro. Entregai-vos ao labor da caridade na condição de trabalhadores que somos da última hora. Jesus espera que nos desencubamos das tarefas que nos foram confiadas, e dentre muitas, a da mediunidade dignificada pela conduta coerente com os postulados espíritas que tem primazia. Filhas e filhos do coração, não vos esqueçais de que Jesus nos fez um pedido e de que ainda não o atendemos. Amai-vos uns aos outros para que todos saibam que sois meus discípulos. Foi um pedido do Mestre. Busquemos atendê-lo de tal forma que o amor flua de nós como uma cascata de bênçãos. A aridez do terreno dos corações se fertilize e se transforme o deserto em jardim, o pântano das paixões em pomar. O Senhor espera-nos com ternura, compaixão e misericórdia.
façamos dentro das nossas possibilidades o melhor ao nosso alcance. Os espíritos espíritas que aqui morejam, por meu intermédio, pedem que nos unamos na construção de um mundo melhor. E rogamos, por fim, ao Senhor da Vinha que nos abençoe e nos dê a sua paz. Que essa paz, filhos e filhas da alma e do coração, permeie-nos hoje e sempre. São os votos do servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Que assim seja, e que os irmãos espirituais responsáveis por este trabalho recebam a nossa gratidão. O amor de Jesus nos envolva a todos e ilumine as palavras do nosso palestrante, o querido Edivaldo César. Com você agora. Ok, Cissa, obrigado mais uma vez pelo convite, dando um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos que estão assistindo neste momento e que irão assistir esse trabalho do NEPOM. Eu agradeço à equipe doutrinária do NEPOM, na pessoa de Cissa, pelo convite em contribuir com mais um momento doutrinário, cujo tema ela ventilou começando nesse sábado sobre o estudo da mediunidade. Papel da prática mediúnica na doutrina espírita, cujas obras que fazem parte da codificação, as obras que vieram complementar o estudo para todos nós, trazem com muita propriedade o assunto, a grandeza e a importância da prática da doutrina espírita nos centros espíritas. E essa prática da doutrina dá-se também através da comunicabilidade dos espíritos. Lembrando que foi assim que Allan Kardec codificou a doutrina, utilizando a mediunidade, essa faculdade que todos os seres possuem, como um grande canal para a nossa comunicação com o nosso plano de origem. Então, o papel da prática mediúnica na doutrina espírita é o tema que abre o trabalho do NEPOM, neste mês de novembro, neste sábado. No Livro dos Médiuns, capítulo 29, versículo 327, nós encontramos falando sobre a prática da mediunidade, no qual ele traz justamente essa mensagem de lá do Evangelho, junto com as mensagens que vieram posteriormente. Não basta que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias. Para quê? Para que eles assintam em vir. E uma reunião, como Kardec sempre estudou, o nível das características das reuniões mediúnicas só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a acompanham. Não acrediteis em todos os espíritos, já nos diz o Evangelho lá nos falsos cristos e falsos profetas. E Allan Kardec traz esse texto lá no Livro dos Médiuns, nessa parte que se estuda a prática. Então, não basta que nós nos reunamos e evoquemos espíritos. Então, é preciso que tenha uma condição necessária. Qual o objetivo? Qual o interesse? Que seja verdadeiro, que seja a evolução espiritual, o conhecimento, o esclarecimento, contribuir com a evolução individual e a evolução também coletiva. Então, qualquer que seja o caráter dessa reunião, os espíritos presentes que vão secundá-la, eles estarão sempre de acordo com os interesses dos encarnados que se reúnem para facilitar esse intercâmbio. Então, esse é o primeiro chamado. Com que objetivo estamos nos reunindo? Para quê? Quais são os focos traçados anteriormente para que essas reuniões possam acontecer? Então, nesse sentido, ele chama justamente a atenção para que nós tomemos cuidado, porque qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos desencarnados que estão disponíveis
para dar assistência, de acordo com o objetivo de cada um. Vejamos, mediunidade. Sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Então, para nós, não temos dúvida que a faculdade da comunicabilidade sempre ocorreu. Continua ocorrendo desde que o ser se encontra na Terra, esse meio de comunicação entre os dois planos natural. Os pitões, as pitonisas dos tempos passados, que não ainda se denominavam médios, porque o termo foi criado depois como medianeiro, intermediário entre os espíritos, já se comunicavam com muita prudência, porque a mediunidade faz parte da nossa própria natureza. Então, esse veículo de comunicação, que é a mediunidade, sempre foi conhecido, e cada um trata de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a sua filosofia. O papel da prática mediúnica na doutrina espírita. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Há referências ao fenômeno da comunicação, dos chamados mortos com os vivos, desde as mais remotas épocas da humanidade, sempre. Então, a doutrina espírita não criou, não inventou esse meio de comunicabilidade. Ou seja, é um dos princípios da doutrina que está inerente à nossa condição de sermos espíritos. E como espíritos, nós utilizamos esse mecanismo, mesmo que inconscientemente. E muitos não sabiam, como alguns não sabem, que essa faculdade é da natureza espiritual, que se manifesta através da indumentária física que nós estamos utilizando nos diversos momentos encarnatórios. Com o espiritismo, o que é que acontece com a mediunidade? Ganha uma conotação mais profunda e efetiva, tornando-se assim um instrumento de educação moral do ser integral, do espírito imortal que todos somos. O papel da prática na doutrina é, assim dizer, um instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados que travem direta ou indiretamente contato com o fenômeno e com as suas consequências. Aqui é que tem um ponto importante. O espiritismo ela ganha uma conotação de validade. Nós lembramos que Moisés já proibia, no livro Deuteronômio, proibia a comunicabilidade de que maneira? Da forma como ela era feita naquele processo. Porque naquele momento, todos que desejavam resolver qualquer situação de banalidade financeira, corriqueira, transformações de bens materiais, buscavam os pitões e as pitonisas da época para que eles evocassem os espíritos desencarnados para aconselhá-los. Então, ele proibiu. Naquela época, o espiritismo ainda não existia, porque foi codificado em metade do século XIX por Allan Kardec e a equipe espiritual que vem trazer as informações. Então, o papel da prática pela doutrina é um instrumento de educação moral, de libertação espiritual, de esclarecimento para encarnados e desencarnados. E nós já sabemos que, através do planejamento reencarnatório, muitos seres e muitos indivíduos solicitam no plano espiritual, quando percebem que essa faculdade bem trabalhada, educada, aprimorada e colocada a serviço do bem, do bom e do belo, pode auxiliar na sua caminhada evolutiva. Então, solicitam que no seu próximo planejamento tenha a possibilidade de trazer ostensiva, aguçada essa capacidade para adiantar o seu processo evolutivo. E muitos indivíduos têm essa possibilidade, analisada pelos mentores espirituais, de trazer a faculdade para a eclosão em momento próprio, ostensivamente, onde ele vai renascer no meio de orientação espiritual, de orientação educacional, para que esse instrumento, em momento próprio, quando eclodir, seja utilizado da melhor forma possível. Então, pode estar, sim, no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Apesar de Allan Kardec dizer genericamente que todos somos médios, porque todos possuímos esse germe latente da nossa própria constituição e da nossa natureza
espiritual. Então, nesse processo, nós percebemos, como os espíritos disseram, que a vinda da doutrina espírita tem consequências morais. A comunicabilidade dos espíritos não aconteceu somente por acontecer. Tem consequências, tem mudanças, tem reflexões acerca da vida. E Allan Kardec teve a possibilidade de conversar, de manter contato com diversos seres desencarnados, graças à faculdade mediúnica. Nesta obra, Trabalho Mediúnico, dos nossos amigos Campetti, ele nos diz que a prática mediúnica nas reuniões espíritas, equilibradas, não poderá jamais ser motivo de satisfação e projeção pessoal, nem campo de batalha de pessoas egocentradas, desejosas de atenção pública, tampouco deve ser campo de ação de pessoas que se mantenham na ignorância quanto aos verdadeiros propósitos do trabalho e, assim, se façam dóceis às sugestões que os induzem a venerar médios especiais ou dirigentes supostamente distinguidos pelo amparo e deferência especial, que aparentam receber da espiritualidade superior. Então, por engano, olha o chamado de atenção. As reuniões sérias, equilibradas, jamais poderá ser motivo de satisfação pessoal. Jamais poderá ser motivo de recebimento de favores em relações a um e outros. Todos os médios desempenham o mesmo papel, a mesma tarefa, desde que sejam educados, orientados, tenham percebido qual é a possibilidade, qual é o objetivo da mediunidade, o desenvolvimento dos padrões espirituais, das potencialidades divinas que fazem parte de nós, a humildade a serviço. Kardec já dizia no passado que a mediunidade não veio para subir aos palcos, porque a mediunidade é algo sagrado, é algo que precisa ser respeitado e utilizado com sabedoria. Então, enquanto houver canais que se julguem privilegiados pelo plano espiritual, pessoas ainda no nível que nós nos encontramos, estamos enganados quanto aos objetivos fundamentais dessa prática, principalmente da instituição espírita, que encontra como manancial de bênçãos o livro dos médios, que é uma grande trajetória da comunicabilidade dos espíritos, o laboratório onde Kardec teve a possibilidade de manter várias conversações, e em momento próprio ele lança essa parte experimental em 1861, para que todos, médios, dirigentes, estudiosos da doutrina, possamos completar o estudo com a parte prática e saber quais são as condições pelas quais os espíritos interessados em nossa evolução espiritual se comunicam. Então, a partir daí, nós vamos fazer esforços para vencer a nós próprios no egoísmo, na maledicência, em situações outras que não condizem com o objetivo primordial da doutrina e nem da capacidade de comunicabilidade, que é a chamada mediunidade, comunicabilidade entre os espíritos. Nós nos comunicamos sempre e vamos continuar nos comunicando, por isso que nós nunca saímos da nossa pátria de origem, que é a pátria dos espíritos desencarnados, pelos méritos da questão da sobrevivência, da imortalidade, de sermos centelhas de Deus. Então, nós somos seres interexistenciais, convivendo nos dois planos ao mesmo tempo, porque a faculdade permite a emancipação da alma em muitos momentos, quando nós repousamos o corpo, que tem necessidade de repor energias através do sono, nós, espíritos, nos libertamos parcialmente e estamos na nossa pátria de origem, da qual nós nunca deixamos nem nunca vamos deixar. Estar encarnado é uma possibilidade que faz parte do processo de evolução, mas não é a nossa finalidade nem o nosso objetivo. Então, essa comunicabilidade sempre aconteceu, continua acontecendo e acontecerá para que nós possamos ser orientados, encaminhados pelos nossos benfeitores espirituais. O papel da mediunidade. Seja, porém, sob qual aspecto se manifeste,
objetiva o quê? A comprovação da imortalidade do espírito e oferece o contributo valioso de desvendar a vida além do túmulo, propiciando a compreensão da realidade da esfera causal, assim como as implicações do comportamento moral do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e à vida. Então, para que é melhor comprovação? O indivíduo que a possui, muitas vezes duvidando, ele próprio traz comunicações que estão fora do seu conhecimento, do seu padrão intelectual, do seu padrão moral, mostrando assim que existem seres que sobreviveram à morte do corpo físico, porque o espírito é uma centelha divina em expansão, e essa expansão está nos levando à perfeição através de todas as possibilidades que nós possuímos, oriunda do Criador. Criador e mantenedor da vida, a causa de tudo que existe. Então, o aspecto da manifestação objetiva, comprovação. Quantos seres não creem na vida após a vida? Quantos daqueles que viviam dizendo-se materialista passaram para o plano espiritual sem ter conta nem noção do que estava acontecendo? E muitos voltaram através do livro Céu e Inferno para, através da mediunidade de alguém, utilizar-se a possibilidade para dizer que a vida continua, que eles se enganaram, encontraram-se consigo mesmo após a morte do corpo físico e, com o tempo, raciocinando logicamente, chegaram à conclusão que existe um autor da vida. Esse autor da vida recebe diversas nomenclaturas aqui na sociedade, na Terra, mas a causa é sempre a mesma, que os espíritos vieram revelar filosoficamente quando Kardec pergunta que é Deus. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa de todas as outras causas. Então, nós somos efeitos dessa causa, que em determinado momento utilizamos dos mecanismos que a própria divindade nos oferece para que nós possamos comunicarmos uns com os outros. A mediunidade no passado predominava na intimidade dos santuários, oferecendo preciosos parâmetros para que os seres humanos se conduzissem com equilíbrio e lentamente se identificassem com as esferas soberanas e de triunfo da sobrevivência espiritual. Nós lembramos quem eram os encarregados, os interessados, os doutores da lei, que podiam fazer essa interpretação, trazer as orientações dos espíritos, nos santuários, nos templos, nos mosteiros, tudo muito acobertado em grandes mistérios, em grandes enigmas. Então, com a chegada do Consolador, nós passamos a ter, hoje, um conhecimento mais amplo. À medida, porém, que os tempos evoluíram, a mediunidade libertou-se da indumentária dos rituais, das fórmulas, dos cerimoniais e das superstições que a envolvem, passando pelo profetismo, pelas revelações, ocupando o lugar que lhe corresponde, como faculdade extrasensorial, abrindo espaço para o ser transpessoal, paranormal que nós somos. Olha que interessante. Tudo evolui, e a evolução dá-se de acordo com a evolução do pensamento da humanidade. Os tempos foram evoluindo, libertou-se da indumentária dos rituais, porque dificilmente não tem em uma família um indivíduo que não a traga ostensivamente. E neste patamar de trazer ostensivamente, o indivíduo pode canalizá-la ou não para as suas atividades, procurando saber primeiro quais são os seus objetivos, para que depois decida se vai trabalhá-la ou não, se vai aceitá-la ou não. Não obstante todas as conquistas do pensamento científico e filosófico com que a doutrina espírita vem desvelando, permanece teimosamente ignorada por grande número de pessoas. Quando não confundida com alucinações psicológicas no conceito de determinadas escolas do preconceito acadêmico ou fenômeno sobrenatural.
capaz de quê? De realizar até milagres, tornando-a mítica pela visão distorcida de alguns fanáticos. Então, apesar de todo o esclarecimento que a doutrina já trouxe para a humanidade, 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, a mediunidade ainda continua desconhecida. Para alguns, dizem que os médiuns são loucos, fanáticos, que precisam de tratamentos psicológicos. Outros a veem como um fenômeno sobrenatural e que um médium, com a sua mediunidade, pode até realizar milagres e outras situações que engrandeçam simplesmente a parte material do indivíduo. Então, ainda é desconhecido, mas todos nós que adentramos a uma casa espírita para conhecer a doutrina, nós começamos a fazer parte dos grupos de estudos para que, através do conhecimento que liberta, nós possamos ir deixando para trás essa visão distorcida. Nós lembramos que pessoas eram internadas nos hospícios, nos manicômios, através de choques. Por quê? Porque consideravam que eram loucas. Nós lembramos da experiência do nosso irmão Chico Xavier, que desde criança já falava com os espíritos, quando em determinado momento a sua avó, que a mãe dele não havia conhecido, porque ela havia desencarnado justamente no parto. E ele diz: mamãe, vovó está presente em determinado local. Minha mãe está presente em determinado local. Nesse caso da avó é com o Divaldo Franco, que via sua avó perfeitamente. Chico já se comunicava com a mãe. E ela dizia para ele: menino, não brinque com os mortos são sagrados. O que é que você está dizendo? Disse: mas ela me disse que se chama Senhoria e que mandou avisar que foi ela que aqui esteve. E ele a descreve como ela estava vestida naquele momento. E a mãe encaminha ele, garoto, para a irmã mais velha, porque foi ela que a tinha criado. E disse: ouça aqui o que esta criança está dizendo. Está dizendo que viu uma mãe e ela nem a conhecia. E aí ele descreve para a tia como era que estava vestida. Ela disse: pronto, não sei como é que ele está fazendo isso, mas ele está descrevendo mamãe realmente como foi sepultada. Então, o que é isso? A comunicabilidade já acontecia ostensivamente. E esse nós conhecemos, que é aqui bem próximo de nós, o médium baiano que se comunicava desde criança com os espíritos e até hoje tem esse manancial de bênçãos aí. Mas dentro da disciplina do trabalho no bem, das obras psicografadas. Já o nosso irmão Chico Xavier, em momento próprio, via o espírito Emmanuel, que se apresentava para ele como senador romano, e dizia que eles tinham uma tarefa a cumprir. E essa tarefa era através da mediunidade, com obras que seriam lançadas, escritas, para o esclarecimento da humanidade. E Chico relutava, porque ainda não sabia do que se tratava. Em determinado momento, ele resolveu perguntar para o espírito o que era preciso fazer para que ele cumprisse bem essa tarefa. E ele diz: é preciso 3 pontos fundamentais, que eu vou lhe dizer. E ele diz quais são. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E o terceiro também, disciplina. E Chico disciplinou-se, aceitou, envolveu-se com a tarefa que foi no seu planejamento reencarnatório que ela ficou estabelecida para que ele pudesse deixar para nós todo esse manancial de bênçãos. Então, essas 2 histórias bem próximas de nós. Divaldo Franco, médium, que via os espíritos desde criança, quando fala com sua avó desencarnada. Chico Xavier passou depois a ter contato direto com sua mãe. Todos eles eram considerados loucos, que naquela época, há muito tempo atrás, tinha que ser batidos cordões, bentos, para poder livrar, porque tudo isso era obra de Satanás. Mas, por engano, com o tempo passa, hoje a mediunidade é investigada cientificamente. A mediunidade prossegue desse modo, desafiando os interesses estudiosos do ser humano, a fim de que, de ocupar o lugar que merece, ele está reservado no contexto das conquistas das doutrinas paranormais da atualidade. Então, como eu disse antes, hoje prossegue, está aí em evidência, com os médios sérios que estão trabalhando
dentro dos princípios morais adequados, sejam na doutrina espírita ou em outras filosofias e religiões, já procuram ter uma conduta saudável, sadia e bela, contribuindo com a sua evolução e com a evolução da humanidade. E as pesquisas já estão aí. Mediunidade e condição moral, o que tem a ver? A mediunidade em si mesma ela é neutra. Sob o ponto de vista ético, pode apresentar-se exuberante em indivíduos destituídos de caráter saudável e de sentimentos elevados, tanto quanto sutil e quase despercebida em pessoas ricas de valores ético-morais e qualidades superiores de conduta. Então, em si, mediunidade e moral não estão atreladas. Não é necessário que o indivíduo tenha uma boa conduta moral para ter uma boa mediunidade. Pelo contrário, inverso. Muitas vezes a moral do indivíduo ainda não está elevada, mas traz a faculdade aprimorada. Por quê? Devido à utilização em outros momentos da sua vida, da sua existência. E eclode com muita ostensividade, trazendo muitas vezes ela disseminadas em outras situações, mas aí vem o Evangelho, aí vem Kardec mais uma vez, dizendo que à medida que nós vamos nos aprimorando moralmente, nós vamos sutilizando cada vez mais essa faculdade com a aproximação de seres evoluídos, de uma condição moral elevada, que tem interesse em trabalhar pela evolução da humanidade e pela evolução também do indivíduo que a possui. Então, é neutra em si. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz essa conversação, mostrando que, se a mediunidade fosse uma faculdade dada apenas àqueles que têm uma boa conduta moral na Terra, que bem poucos a receberiam. Então, realmente, é um instrumento para os desarmonizados, para os desequilíbrios. Lembremos de Jesus, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de medicamento nem de médico. Então, a mediunidade é um instrumento de reajuste que muitas vezes nós trazemos na nossa programação reencarnatória, em consequência de quê? Dos erros mal feitos no passado, e que pelo volume e pela necessidade e pela compreensão, nós, utilizando muitas vezes esse mecanismo, temos condições de reajustar a nós próprios e muito mais seres aos quais poderemos ter tido algum desacerto no passado. Porque enquanto o indivíduo, na reunião mediúnica, recebe um esclarecimento, a equipe espiritual, os desencarnados que coordenam aquela tarefa, têm mecanismos instrumentais de fazerem com que aquela comunicação, aquele esclarecimento chegue a milhares outros de seres desencarnados que estão conectados. E a partir daí começam a sua libertação também. Porque pela quantidade de seres que pululam em torno da Terra, como diz Kardec, espíritos ainda do nosso estado de evolução espiritual, em consequência do nosso estado moral ainda aqui encarnados. Então, haja a quantidade de médios suficiente para esclarecer os todos. E as reuniões não são suficientes para isso. Então, muitas vezes, elas continuam após o plano material encerrar suas atividades, médios são deslocados para o plano dos espíritos desencarnados, dando continuidade a esses esclarecimentos. Quantos médios sonham e saiu da reunião, foi para casa, mas que o processo continuou? Porque continua mesmo, se faz necessário. Então, a mediunidade vai se acrescendo dessa capacidade moral do indivíduo à medida que o próprio indivíduo vai melhorando a sua condição de trazê-la e utilizá-la com sabedoria. Então, os valores morais contribuem. Não sendo patrimônio do Espiritismo, como nós já falamos antes, o Espiritismo lhe brinda com um novo significado. De que forma? Ao ligá-la à prática da caridade de uns em favor dos outros, dando aos interessados a oportunidade de integrarem-se como cooperadores conscientes no trabalho de autoaperfeiçoamento e de auxílio aos que estão despertando para essa mesma necessidade.
Patrimônio do Espiritismo, não. Faculdade do Espírito. Mas o Espiritismo vem aclarar um novo significado, a prática da caridade. A prática da caridade de uns para com os outros, do médio que a possui em favor dos demais e dele mesmo. Lembro-me de um caso contado por Divaldo Franco, acho que em uma de suas obras, que uma senhora aqui de Salvador, há muitos anos, começou a frequentar o caminho da redenção, parece que ainda era na calçada, e ela era uma dama da sociedade baiana na época, que tinha valores materiais. E começou a estudar, começou a se preparar, e depois foi participar das reuniões mediúnicas. E certa noite saiu do trabalho, como é quando ela disse para ele: o que mais me maravilha na comunicabilidade dos espíritos é justamente a caridade que nós fazemos para com ele, nós médiuns. Aí Divaldo disse: será, minha irmã, que é somente assim? Aí ela disse: como, meu irmão? Não verificaste ainda que eles também vêm fazer uma grande caridade para conosco? De que maneira? Aqueles que chegam sofridos, tristes, angustiados, pedindo socorro, estão nos dizendo o estado em que eles se encontram, para que nós tomemos cuidados, fiquemos vigilantes e atentos para não cairmos nas mesmas condições. E depois não precisarmos vir nós agora comunicar-se para receber esse auxílio. E ela diz: verdade, Divaldo, eu não havia pensado por este lado. Então, muitas vezes, o orgulho, a vaidade, fazem com que nós pensemos que estamos fazendo o máximo pelos outros, e a misericórdia divina, trabalhando em favor primeiro de nós próprios, para que nós sejamos um bom canal, aí sim, auxiliando os demais. Então, vaidade, privilégios, interesses materiais na busca através da mediunidade, tudo isso está descartado pela visão do Espiritismo, porque os espíritos não têm privilégios. Então, desde que as conotações, as reuniões sejam sérias, legais, estudiosas, aprimoramento do ser, nos dois planos da vida, com certeza nós contaremos sempre com o auxílio de benfeitores espirituais que têm o objetivo de fazer com que cada um de nós utilizemos a prática da caridade. E essa caridade é a melhor forma que nós estaremos fazendo para conosco e também para com o próximo. Vejamos o que mais. O médium. O médium é o medianeiro, o intermediário, né? Apresentando-se fecunda não significa necessariamente que o seu portador, o médium, seja um espírito nobre ou missionário com sacerdócio relevante e programado. De igual maneira, ao externar-se sutilmente, não implica ser destituída de objetivo ou significado dignificante. Então, o médium é uma pessoa comum, como todos os demais, que trazem essa faculdade inerente à sua condição de ser, que tem a necessidade de colocá-la a serviço para o bem, para a sua evolução e para a evolução de outros. Então, apresentando-se fecunda não significa necessariamente que o seu portador seja um espírito nobre, que algumas pessoas que desconhecem a faculdade mediúnica pensam que somente os espíritos evoluídos a possuem. Por engano, muito pelo contrário. Quanto mais necessitado, é um instrumento de evolução. É um instrumento grandioso para ser colocado a serviço na prática e beneficiar a todos. É como aquela enxada que nós recebemos como jardineiro para limpar o jardim, capinar, plantar e regar. Se deixarmos a enxada ao léu, na chuva, no sol, no vento, na poeira, com o tempo a ferrugem vem, corrói, e nós não utilizamos com sabedoria o instrumento que nos foi dado e que muitas vezes pode ter sido solicitado por cada um de nós. De igual maneira, externar-se sutilmente não implica ser destituída de objetivo, porque a mediunidade também acontece no rompante para aqueles que ostensivamente precisam e têm necessidade de colocá-la na prática, mas o livre-arbítrio do indivíduo sempre continua valendo. Como também pode vir de forma sutil e suave, que todos nós possuímos. Quem de nós nunca recebeu uma inspiração suave? E os espíritos nobres fazem questão que assim seja, para que nós não os utilizemos
como moletas para resolver todos os nossos problemas, porque isso já foi lá no passado. Em ambos os casos, ou seja, tanto pode ser espírito portador, nobre ou missionário ou não, ou aqueles que vêm sutilmente. Em ambos os casos, pode ser tida como instrumento hábil de serviço, facultando o crescimento interior do medianeiro, que é o médium, que a deve dignificar, mediante o quê? Mediante exemplos salutares de elevação de princípios, tanto quanto de conduta assinalada pelo amor, pela solidariedade, pela dedicação à vivência dos postulados do bem. Aí nós seremos muito mais amparados, observados pelos mentores de luz, por aqueles que já têm interesse na nossa evolução espiritual. Porque estaremos dando exemplo, esforçando para a elevação dos princípios, para a boa conduta moral. E aí, mais uma vez, vamos ao Evangelho, quando Kardec coloca que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço que está fazendo para se melhorar. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para vencer as suas más inclinações, porque nós ainda possuímos. Caso contrário, não estaríamos aqui ainda no mundo íntimo de expiações e provas, convivendo numa sociedade ainda tão turbulenta, devido às nossas necessidades desse crescimento espiritual. Então, essa possibilidade acontece com todos, em ambos os casos. Crescimento interior, ou seja, autoconhecimento, autoestima, vontade, fé, trabalho, e utilizando na prática da caridade em benefício de todos, porque esse é o objetivo. Não se vende, é gratuita, dai de graça o que de graça recebeste, anunciava Jesus para com os discípulos e os apóstolos. Porque essa faculdade é uma faculdade do Espírito que vem de Deus, para ser utilizado da melhor forma possível. Orientação doutrinária, o que nos diz a doutrina espírita na prática da mediunidade, graças à codificação espírita, o exercício sistemático das energias psíquicas, o hábito edificante da oração e da meditação, o equilíbrio mental, sustentado pelos bons pensamentos, constituem os equipamentos valiosos para que alcance a superior finalidade para a qual é concedida ao ser humano, que a incorporará ao seu cotidiano como recurso luz para a felicidade. Seja médio se é 24 horas no dia. Não se é médio somente quando está no centro espírita, na reunião. O indivíduo continua sendo médio 24 horas no dia. Por isso aqui ele diz, né, que a meditação, a oração, os bons pensamentos são equipamentos valiosos para que nós possamos ir cada vez mais percebendo essas experiências interexistenciais que são canalizadas sempre com o objetivo do bem. E aí o indivíduo vai passar a incorporá-la 24 horas no dia, buscando o quê? A sua prática no dia a dia e a felicidade a qual todos nós almejamos. A oração nos auxilia a manter em vigilância, em contato com a nossa equipe espiritual, que são os nossos mentores, nossos anjos guardiões, aqueles que planificaram essa proposta educativa enquanto estávamos no plano espiritual dos desencarnados. Meditação. Meditar é voltar-se para dentro de si mesmo e auxilia no autodescobrimento, para que possamos perceber quando as comunicações acontecem, o que é meu, o espírito encarnado, o que está vindo de outro, que a mediunidade acontece dessa forma, através de interferência de um ser que está fora da matéria com outro que se encontra na matéria, pensamento a pensamento, mente a mente, trazendo uma comunicação que muitas vezes está superior à condição do médium encarnado naquele momento. Então, nesse caso, esse exercício sistemático das energias psíquicas, o hábito edificante é quem vai aprimorando o indivíduo para sanar suas dúvidas através do esforço, do estudo, da dedicação e da prática.
Então, essa é a orientação da doutrina do Livro dos Médiuns, basicamente, que trata dessa condição. Lembrando os profetas hebreus, na austeridade da conduta que se impunham, sintonizavam com o mundo maior, de onde recebiam inspiração e diretrizes para a sua e as épocas por vindouras. Porque todos eram médiuns. Médiuns não existe somente agora nos tempos modernos. Austeridade de condutas, eles tinham disciplinas rígidas, eram austeros, eles próprios se impunham a isso, eles sintonizavam com o mundo maior, através das suas atividades, através de suas ações, para darem continuidade ao trabalho de diretriz que precisavam fazer. Naquela época e na época futura. Lembremos dos homens da Casa do Caminho, sob a orientação de Pedro, que eram inspirados pelos benfeitores espirituais desencarnados para a orientação do cristianismo primitivo, para que não sofresse influências outras e desmanchasse a proposta de Jesus, que era justamente essa que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Esclarecimento. Mostrar onde se encontra realmente o reino de Deus, que está entre nós, está conosco, está em nossa própria consciência. E Jesus, o mestre, o modelo. Jesus, o excelente médium de Deus, tornou-se o exemplo máximo de como se deve conduzir todo aquele que se faz ponte entre as esferas físicas e espiritual. Nós sabemos que tem alguns espíritos, alguns escritores que utilizam Joana de Ângeles, realmente o considera assim, o excelente médium de Deus, porque ele teve a oportunidade de nos dizer: eu e o Pai somos um, porque é o ser que está em plena integração com o divino, com o Criador e mantenedor da vida. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, que me enviou à Terra para cumprir com a minha missão e com a minha tarefa, que é evangelizar, encaminhar para a perfeição todos os seres que o Pai lhe confiou. No educandário chamado Planeta Terra, encarnados e desencarnados. Então, esse médium de Deus recebe diretamente das leis que já estão desenvolvidas em sua própria consciência, para colocar em prática, com amor, com missão, com sabedoria, o trabalho de educação espiritual. Aquele que se fez ponte entre as esferas física e espiritual. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros para iluminar a terra. Então, está conosco, continua conosco e permanecerá conosco muito tempo, nos conduzindo às diversas moradas da casa do Pai, com amor e com sabedoria. E nesses dias atuais que nós vivemos aflições na Terra, quantas comunicações chegaram do plano dos desencarnados? Algumas destituídas de conhecimento, mas outras judicialmente, falando das equipes trabalhadoras do plano espiritual, que buscam cada vez mais encontrar médios dedicados na Terra para trazer o consolo para esse grande momento que nós todos estamos vivenciando no planeta Terra, uma pandemia, como um flagelo destruidor. Então, a prece consola, a meditação, contato com os mentores e com o Mestre, Jesus de Nazaré, que é nosso irmão, amigo, modelo e guia da humanidade, como diz Allan Kardec, junto aos Espíritos na questão 625. Concluindo, amigos e amigas que assistem ao canal, amigos do NEPOM, neste momento, que médios todos os somos em ambos os planos da vida, cabendo a cada um adaptar-se à faculdade e aprimorá-la para servir com dignidade, construindo a sociedade que realize a perfeita identificação com o mundo causal, embora se encontre mergulhado no escafandro carnal. Então, médios somos todos nós. Alguns trazem a faculdade em germe, latente, que necessariamente não vão desenvolvê-la agora nesta encarnação.
Outros já trouxeram mais aprimorada, porque já vivenciaram em outros momentos. Então, de qualquer forma que seja, sutil ou ostensiva, cabendo a cada um adaptar-se a ela, aprimorar para servir com dignidade, com amor e com serviço do bem. A sociedade que nós estamos inseridos, para que essa perfeita identificação com o mundo causal, nosso mundo de origem, seja real e verdadeira, 24 horas no dia e não de vez em quando. Encontre mergulhado no escafandro, nós estejamos encarnados, mas essa comunicação nunca deixou de existir. Somos seres espirituais em experiências humanas, já diz o grande filósofo jesuíta Teilhard de Chardin. Então, nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos espíritos desde o momento da criação. Então, aprimorar essa comunicabilidade nos dois planos. Interexistencialidade. Foi tema atual agora, em novembro, outubro, novembro, da Federação Espírita Baiana. A vivência interexistencial nós estamos vivendo e precisamos estar atentos a essas experiências que nós passamos. Então, médios todos somos, em ambos os planos da vida. Em ambos os planos. Porque os médios não existem somente entre encarnados. Desencarnados também. Lembro-me de um caso de Divaldo Franco, mais uma vez, em uma viagem por vários países do mundo, quando vai visitar o túmulo de Antônio de Pádua. Chegando lá, ele percebe mediunicamente o grande clarão que o envolve naquele instante, e a mentora Joana de Ângeles aproxima-se dele e diz: nosso irmão Antônio de Pádua deseja trazer uma comunicação. Eu me colocarei entre ti e ele, para que a mensagem chegue até o Senhor. E a mediunidade de Divaldo é utilizada por dois espíritos desencarnados. E Joana se coloca como medianeira entre Antônio de Pádua e Divaldo Franco. Olha que maravilha. E segundo ele, as viagens transcorreram em clima de paz, de harmonia, que o título do livro é Sob a Proteção de Deus. É uma das últimas mensagens dessa obra, dirigida aos médiuns, que Antônio de Pádua envia. Convite aos médiuns, convidando os médiuns ao trabalho, à coragem, à resignação, à educação espiritual, ao autoconhecimento e o despertamento para o verdadeiro objetivo da prática da mediunidade na visão do Espiritismo. Trabalho lindo, maravilhoso. Vale a pena ser lido. A obra é Sob a Proteção de Deus, psicografado por Divaldo Franco. Então, médios que todos os somos, podemos, em determinado momento, servir de instrumento para o bem e ficarmos atentos para não sermos instrumentos do não bem, porque, como nós vimos no início, a depender das reuniões que sejam, das pessoas que estão envolvidas, os espíritos que vão nos secundar terão outros interesses. Então, que sejamos interesses do bem, interesses da paz, do equilíbrio e da harmonia. Algumas referências para esse trabalho: o Livro dos Médios, de Allan Kardec, Qualidade na Prática Mediúnica, Manuel Filomeno Miranda, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, de Carlos e Vera Campetti, e foi a obra sugerida pela Casa Nepom, na pessoa da nossa amiga Cissa. Então, agradeço mais uma vez a todos que estão sintonizados neste momento com o canal Amigos do Nepom. E agradeço aos mestres amigos espirituais que nos envolvem, que nos assistem, para que possamos estudar com dedicação, com aprimoramento, com objetivos, de nós podermos fazer o quê? Divulgar cada vez mais esta mensagem através do conhecimento que nós estamos buscando, para que esta mensagem possa chegar a todos aqueles que ainda não a conhecem. Então, aqui eu concluo o trabalho agradecendo ao Nepom, agradecendo a todos que nos assistem, e sejamos divulgadores da verdade, do bem e do esclarecimento, que muitos espíritos precisam conhecer o que nós outros já conhecemos.
Então, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Um grande abraço a todos. Aqui encerramos as preleções doutrinárias deste momento no Núcleo Espírita da Polícia Militar, que este mês de novembro está trabalhando com a prática da mediunidade, aos sábados, trazendo esclarecimento para todos nós. Muita paz, que o Senhor da vida nos abençoe e nos envolva com seu amor incondicional. Muita paz a todos e até um próximo encontro.